Olá, estudantes do nono ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre material genético. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu tenho uns recadinhos para você. Como que está o seu material? Cadê o seu penal, o seu caderno para fazer as anotações, os registros? É muito importante. Nessa aula nós vamos falar de muitos conceitos, termos, palavras que são fundamentais para o entendimento de outras aulas, de outros conteúdos. Por isso é importante você ter em mãos o seu caderno para fazer os registros, fazer as atividades, depois compartilhar com seus colegas e com o seu professor e com a sua professora de ciências. Então vamos lá? Qual é o objetivo da aula? Entender o processo de diferenciação celular. Nossa, Fabiano, mas o que é diferenciação celular? Repare bem nesse nome. Diferenciação celular. Diferenciação vem de diferente, diferença. E celular vem de célula. Então, essa aula está relacionada com a célula. Mas uma célula diferente? Mas todas as células elas não são iguais, por exemplo, Fabiano, nas suas estruturas, membrana, citoplasma e material genético? Você acertou. Mas o que é essa diferenciação? É que as células do nosso corpo se especializam. Elas podem desempenhar, juntas e formar tecidos, elas vão ter que ter características específicas. Então, a célula ela vai se diferenciar, ela vai se tornar específica para fazer algo. Então, vamos lá? Para isso, eu trago para vocês uma imagem. Vamos observar essa imagem? A imagem fala. Nós vamos fazer a leitura dessa imagem. Enquanto vocês observam bem, eu vou fazer a leitura do texto. Você já ouviu falar em células-tronco? É muito comum em noticiários, por exemplo, na mídia impressa, em sites da internet, quando está relacionado à medicina, esse termo, células-tronco. Você já ouviu? Se não ouviu, não tem problema. Vou fazer a leitura na sequência. Qual é a sua importância para o nosso organismo e para a medicina? Então, repare bem nessa imagem. O que será que ela está representando? Tem uma relação com as células-tronco. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. Então, o que será que essas células-tronco realizam no nosso corpo? Qual a importância dela para a medicina? Você parou para pensar? Não acredito. Nesse meio tempo você foi fazer uma pesquisa? Que legal! E essa é a ideia da disciplina de ciências. Quando nós temos um determinado assunto, muitos deles são de curiosidades, têm a ver com o nosso corpo, com a natureza, com as plantas, com os animais. E quando nós falamos de células-tronco, nós estamos falando de nós, seres humanos. Nós apresentamos lá na fase embrionária, quando está ocorrendo o desenvolvimento do nosso corpo, formando o nosso corpo e no nosso nascimento, nós temos células-tronco, que elas são muito importantes para o desenvolvimento, para a construção de muitas estruturas do nosso corpo. Então, ela tem uma importância para o nosso organismo que está associada à formação dele. E por que é importante para a medicina? Porque essas células vão auxiliar, vão originar outras células. Então, tem a ver, sim, com esse assunto de diferenciação celular. Essas células-tronco têm essa capacidade de se diferenciar, originar, produzir outros tipos celulares. Olha que interessante. Para compreender mais, nós vamos fazer uma leitura de uma notícia que foi retirada do site UOL, cujo título é Há 20 anos, sequenciamento do genoma humano revolucionou
à medicina. Então, embora essa notícia comente de algo muito antigo, que já passou há 20 anos, mas é muito importante na atualidade. Essa reportagem é de 6/4/2020, então é uma reportagem atual, que comenta algo que já aconteceu há algum tempo. E diz assim: em abril de 2000, o geneticista americano Craig Venter anunciou que 99% do genoma humano havia sido decodificado, decifrado, lido e compreendido. O genoma é composto por blocos construtivos do DNA, ácido desoxirribonucleico. Então é a sigla desse material que forma o nosso material genético. Ele contém todas as informações hereditárias da vida. No nosso DNA tem todas as informações para a sua constituição, para a minha constituição. Então, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, da minha pele e as minhas características, como eu sou. A mesma coisa vale para você. Todas as informações importantes são armazenadas numa única cadeia longa. Então, o DNA é uma fita, uma dupla fita longa que carrega todas essas informações. No entanto, a fita do DNA é tão longa que não é tecnicamente possível lê-la como uma única. O genoma humano, então, consiste de 3,2 bilhões de pares de bases, as letras da vida, por assim dizer, porque constituem o nosso corpo, diz como nós somos. Somente quando o sequenciamento foi concluído, a decodificação completa do genoma humano mostrou o seu resultado. Então, esse sequenciamento genético foi apenas o primeiro passo para a mudança fundamental em nossa medicina. Isso ajuda os médicos no tratamento de certas doenças. Então, o que essa reportagem diz? Que nós temos a nossa sequência de bases, de pares de bases, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que formam essa longa fita de DNA. E nessa fita tem todas as informações na constituição dos nossos corpos. Após a decodificação, entender o genoma humano, qual é a importância? Por que foi feito isso? O entendimento de como nós funcionamos e o entendimento de como evitar muitas doenças genéticas que podem nos afetar. Quer saber um pouquinho mais sobre essa reportagem? Porque aqui nós temos um trecho. Aponte o seu celular para o QR Code que está na tela e faça a leitura na íntegra. Então, nós estamos falando de célula. Nós já sabemos que lá no interior da célula, das nossas células, porque nós somos seres eucariontes, nós encontramos uma região chamada núcleo. E no interior desse núcleo, nós temos o nosso material genético, o DNA. Então, todas as células de um organismo pluricelular ou multicelular se originam de uma única célula, o zigoto. Vamos lembrar o que é zigoto? Então, na nossa espécie, por exemplo, nós temos o pai e nós temos a mãe, o macho da espécie e a fêmea da espécie. Cada um com as suas células sexuais. No homem, o espermatozoide e na mulher, o ovócito, o óvulo. Após o encontro do espermatozoide carregando as informações do pai, o material genético do pai vai encontrar a célula feminina com as informações da mãe. Teve o encontro, o espermatozoide encontrou com o óvulo. Ocorreu a fecundação. Após esse momento da fecundação, as informações do pai, junto com as informações da mãe, vai formar o que nós chamamos de zigoto ou célula-ovo, que vai sofrer divisões celulares, vai ter todo o seu desenvolvimento e vai formar o novo indivíduo. Por isso, as informações genéticas são as mesmas em todas as células do corpo, porque uma única célula, o zigoto, vai sofrer divisões celulares. Uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, oito vira 16 e assim por diante. Então, como ela deu origem às demais, todas as informações genéticas, como diz aqui no texto, são as mesmas. Em muitos organismos existem diferentes tipos de célula. Você já parou para pensar?
Nós já falamos que as células têm estruturas básicas. A membrana plasmática, que delimita o que é fora da célula extracelular do que é dentro da célula intracelular. Permite a entrada e a saída de substâncias, por exemplo. Preenchendo a célula, nós temos o citoplasma, dá forma, volume, evita choques mecânicos. E mergulhados nesse citoplasma, nós temos as organelas citoplasmáticas. E nós temos o material genético, que contém a informação da espécie. Essas são as três estruturas básicas da célula: membrana, citoplasma e material genético. Então, estruturalmente, tem essas três partes. Porém, existem diferentes tipos de célula no nosso corpo. Pare e pense, como que é uma célula do sistema nervoso, o neurônio? Ou uma célula muscular, para você fazer as atividades? Uma célula óssea, que te ajuda na locomoção? E a célula sanguínea? Então, todas essas células fazem parte do nosso corpo. Tem membrana, tem citoplasma e tem material genético. Mas, por desempenharem determinadas funções, podem ter formatos diferentes. Algumas características que aquele tipo celular necessita. Acontece, então, por causa das divisões celulares que formam as novas células, promovendo, então, o crescimento do embrião e a formação de diferentes órgãos e tecidos. É lá naquela região, naquele momento do zigoto ou da célula ovo. Então, quando acontecem as sucessivas divisões celulares, uma célula vira duas, duas vira quatro e assim por diante, é o nosso desenvolvimento embrionário e vai começar a formar os órgãos, porque nós vamos ter um futuro indivíduo. Esse processo, então, nós chamamos de especialização. As células vão se tornar especialistas em alguma coisa, ou diferenciação celular. Então, nessa imagem que nós temos a representação de uma célula que ela vai poder originar diferentes tipos celulares que vão estar no seu corpo. Então, como de uma única célula, lá no nosso desenvolvimento embrionário, formou os nossos ossos, o sangue, os neurônios, os músculos, a pele, entre outras. Vieram da mesma célula, mas olha como elas se especializaram numa determinada função. E nós vamos para a nossa primeira atividade. O Projeto Genoma descobriu a sequência total de bases nitrogenadas das moléculas de DNA dos cromossomos humanos. Tem a ver com aquela reportagem que nós fizemos a leitura, possibilitando a localização dos genes. Quando ele começou a ser decodificado, quais as consequências esperadas para a medicina no futuro? Então, os estudiosos, os pesquisadores, começaram a decifrar, a tentar compreender o nosso material genético. Qual foi a intencionalidade? Qual é a contribuição para a medicina? Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Sentiu dificuldade nessa atividade? Acredito que não. Então ela está relacionada com aquela reportagem que nós lemos no início. Então o Projeto Genoma, quando fez a leitura, o sequenciamento das bases nitrogenadas, que são 4, adenina, timina, citosina e guanina, que fazem essa dupla fita do DNA.
Mas qual é a importância do entendimento para a medicina? Então, a resposta esperada. Uma delas era o diagnóstico, o conhecimento precoce de doenças hereditárias, que são aquelas doenças que nós herdamos dos nossos pais ou de outros familiares, dos nossos avós, pois os genes envolvidos nessas doenças podem ser o quê? Identificados, conhecer melhor essas doenças, como tratá-las. Aqui, novamente, nós temos uma imagem mostrando essa diferenciação celular, essa especialização das células. Então, o processo de diferenciação é importante para a constituição do embrião humano. Lembra quando eu falei que o óvulo, vai se encontrar com o espermatozoide, ocorre a fecundação e forma o zigoto ou célula-ovo? A partir dessas divisões celulares consecutivas que vão acontecendo, uma vira duas, duas vira quatro, assim por diante, nós temos começa a formação do embrião humano. Então, as células-tronco, lá daquela imagem do início da aula que eu perguntei, você já viu, conhece o termo célula-tronco? Para que será que ela serve? Qual a importância para o nosso corpo e para a medicina? Agora nós vamos entender o que é uma célula-tronco. Então, as células-tronco têm um potencial para tornar-se quaisquer outras células. Então, as células-tronco são fundamentais para a composição, a constituição do nosso corpo. Então, nós temos aqui, por exemplo, células-tronco. Elas têm o poder, elas têm a característica de virar qualquer outro tipo de célula. Então, por exemplo, neurônios que fazem parte do nosso cérebro, por exemplo. As células que podem formar, por exemplo, a musculatura cardíaca, que está presente no nosso coração. As células que podem formar músculo esquelético, que fazem parte do movimento junto com os ossos. Células, por exemplo, da musculatura lisa, que está presente no nosso sistema digestório, ou outras células, células de gordura, células sanguíneas, células ósseas. Então, isso é uma característica da célula-tronco, ter o poder, a capacidade de se tornar qualquer outro tipo celular. As células-tronco são células com grande capacidade de diferenciação, se tornar diferentes. Essas células encontram-se em um estágio em que não estão completamente especializadas. Especializadas, por exemplo, na proteção, no revestimento, na transmissão de um impulso nervoso. Isso são especializações. Então, elas estão num estágio anterior, o que permite que elas sejam programadas para desempenhar qualquer função que seja necessária. E aí que começa a produção dos órgãos, das estruturas do nosso corpo. Então, novamente, nós temos aqui uma placa de Petri com as células-tronco e que elas podem ser induzidas à formação de outros tipos celulares. Olha a importância para a medicina. Ela tem, então, uma capacidade única de se desenvolver e se transformar em qualquer tipo de célula que está presente no nosso corpo. Olha que legal! Assim, pode substituir células ou tecidos, que são conjuntos de células, danificados ou perdidos em decorrência de algumas doenças. Olha a importância médica das células-tronco. Apesar de diferenciadas, se tornar diferentes, especialistas numa função, as células mantêm o mesmo código genético da primeira célula, lá do zigoto ou célula-ovo. A diferença está na sua ativação, então eu ativo essa célula, eu faço ela se tornar especialista, ou na inibição de grupos específicos de genes que fazem a determinação de uma função. Então, por exemplo, uma célula do pâncreas produz o hormônio insulina e não o pigmento melanina da nossa pele, que é produzido pelas células da epiderme e confere a cor da nossa pele. Então, existe uma ativação e uma inibição, tornando essas células especialistas ou não. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Geneticamente falando, o que possibilita que uma célula muscular, então as células dos nossos músculos, do nosso corpo, tenha função diferente de uma célula nervosa? Então pense, geneticamente,
Uma célula nervosa, por exemplo, um neurônio. O que torna a função dela diferente de uma célula muscular? Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Vamos ver a resposta esperada para essa atividade? Então, nós estamos falando da diferença de uma célula muscular para uma célula nervosa. Em um mesmo indivíduo, as células têm o mesmo material genético. Uma célula nervosa e uma célula muscular têm a mesma origem, o zigoto ou a célula ovo. Porém, na expressão de genes, na ativação ou na inibição desses genes, eu vou ter a especialização da célula nervosa, no impulso, por exemplo, nervoso, e a célula muscular, que pode, por exemplo, acarretar, auxiliar na movimentação dos corpos. E nós vamos para um mão na massa, uma experiência. Lembrando que é uma sugestão, você não precisa fazer. Mas se você fizer, você vai ter um entendimento, a compreensão dos conceitos dessa aula e depois compartilhar com a sua família, com os seus professores. Vamos montar um DNA com jujubas? Ah, que experiência gostosa! E para isso vamos precisar então de jujubas coloridas, balinhas flexíveis ou massa de modelar colorida, aí não pode comer o experimento, palitos de dente, arame flexível, alicate e régua. Se você reparar aqui nas imagens, nós temos o arame, que vai simular a dupla fita de DNA, as balinhas de 4 cores distintas, que vão representar as bases nitrogenadas, os palitos de dente, que vão ligar esses pares de base. O alicate é para cortar esse arame e a régua para fazer a medição desse arame. Então pode fazer 20, 30 centímetros. Então aqui é um material que nós temos para constituição, para construção da nossa fita de DNA. Se vocês perceberem, eu trouxe para vocês uma montadinha. Então se vocês olharem, eu tenho os 2 metais, os 2 arames. E vocês repararam nas cores das balinhas? Vejam as bases, os pares. Verde com laranja, laranja com verde. E eu tenho uma tripla ligação pelo palito de dente. Vamos mais aqui pertinho? Olha lá. Laranja com verde, verde com laranja. Olha outro par. Nós temos a vermelhinha com a roxinha. Então tem uma representação. E nós vamos torcer esse arame, por isso que ele é flexível, que vai comprovar a nossa fita de DNA. Às vezes ele solta essas ligações, acontece. Então a gente volta, liga, por isso que a balinha é flexível e a gente tem a representação da nossa fita de DNA. Legal, né? Então aqui é uma sugestão de atividade, você vai conversar com os seus responsáveis e faz se você quiser. Mas é bem legal para a compreensão desse material genético que nós falamos tanto nessa aula. Gostou dessa sugestão? Então dê uma olhadinha ali na tela ainda os materiais que a gente está sugerindo, são materiais de fácil acesso e você consegue fazer a construção. Então vamos na sequência? E o que nós vimos na aula? O processo de diferenciação solar, onde nós temos uma célula totipotente, uma célula tronco que possibilita a formação de diferentes outras células que fazem parte do nosso corpo. Então, nessa aula, nós falamos sobre o material genético. Espero que vocês tenham gostado e até breve!